Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre elegibilidade de projetos e de proponentes, ou seja, quais são as áreas setoriais que estão em evidência hoje na busca por recursos a fundo perdido e quem são os proponentes que podem submeter seus projetos. Diversas áreas setoriais fazem parte do terceiro setor com o escopo sempre no bem coletivo, gerando benefícios para a comunidade em geral. As principais são preservação do meio ambiente, inclusão social e digital, infância, adolescência, idosos, desenvolvimento econômico, saúde pública, pesquisa, inovação, esporte, cultura, preservação do patrimônio cultural, educação, assistência social e inovação. Apesar dessas áreas estarem em evidência, os editais não estão limitados a esses setores somente. Importante sempre entender que o objetivo do projeto em qualquer dos setores de atuação deve ser sempre a geração de externalidades positivas para a sociedade. Bom, visto as áreas focais do terceiro setor, precisamos agora entender quem pode solicitar esses fundos não reembolsáveis, ou seja, quem são os proponentes elegíveis para a captação de recursos a fundo perdido. Os proponentes podem ser órgãos ligados diretamente à administração pública, como, por exemplo, uma Fundação Municipal de Esporte, de Cultura, a Secretaria de Saúde, de Educação ou os Conselhos Municipais. Além destes, são considerados proponentes elegíveis dentro do terceiro setor as associações, fundações, cooperativas e organizações religiosas. Uma pergunta que as entidades do terceiro setor sempre fazem, mas afinal, qual é a diferença entre uma associação, fundação ou uma cooperativa? De início, podemos dizer que todas congregam pessoas que lutam, de certo modo, por objetivos similares. Isso não quer dizer que sejam iguais, mas que guardam, em algum ponto, certa relação. Quando o objetivo é a união de pessoas com uma finalidade em comum que perseguem a defesa de determinado interesse, sem ter o lucro como fim, deve ser constituída uma associação. As associações são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que se formam então pela reunião de pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultado financeiro entre elas, devendo toda a renda proveniente das suas atividades ser revertida para seus objetivos estatutários. Já quando se trata de um patrimônio destinado a servir uma causa de interesse público, também sem o objetivo de lucro, deve-se constituir uma fundação. São, portanto, organizações que possuem uma universalidade de bens destinados a servir determinada causa social. Já as cooperativas, e aqui também entram as organizações religiosas, somente podem ser consideradas pertencentes ao terceiro setor quando elas desenvolverem atividades de interesse social, isto é, quando sua atuação gere benefícios não só para os membros daquela comunidade, mas para um público mais amplo. É o caso, por exemplo, das cooperativas que trabalham em projetos de economia solidária e de agricultura familiar. Essas entidades devem ter conduta eticamente responsável, o que abrange, por exemplo, os deveres de utilizar os recursos para o alcance das finalidades que se declaram possuir, atuar de maneira pública e transparente, observando critérios imparciais e não discriminatórios na execução dos seus projetos. Um outro importante requisito para a criação dessas entidades é a elaboração de um estatuto social, que nada mais é do que um documento no qual os participantes dessa organização declaram quais são as finalidades específicas que se propõem a realizar, o lugar onde a organização irá atuar, quais são os órgãos administrativos internos, de que forma seus membros são eleitos, dentre outros aspectos relevantes. E quais são as qualificações dadas às entidades do terceiro setor? O termo organização da sociedade civil representa apenas a forma mais recente de fazer referência àquelas entidades antes denominadas organizações não governamentais, as antigas ONGs, ou seja, tudo que antes era excluído do primeiro e do segundo setor. Existem duas qualificações que o Estado pode outorgar às entidades do terceiro setor com o objetivo de autorizá-las a celebrar parcerias com o poder público. São as seguintes: organização social, as OS,
ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as OCIPs. Para serem qualificadas como OCIP, as organizações devem ser constituídas e se encontrar em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, além dos objetivos sociais e normas estatutárias, atenderem aos requisitos instituídos por uma lei federal, a 9.790, de 1999. Já para ser caracterizada como uma OS, as organizações devem empreender atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, dentre outros requisitos dentro da Lei Federal 9.637 de 1998. Com a lei do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019 de 2014, as demais organizações que não se enquadravam nas 2 hipóteses anteriores podem agora celebrar termos de cooperação e de fomento com o poder público para repasse de recursos. Quem quiser aprofundar mais esse assunto pode enviar um e-mail com suas dúvidas. Ficaremos felizes em respondê-las. Um abraço e até breve.